Gente, nossa última aulinha de revisão antes do próprio simulado, que vai acontecer nessa próxima semana. Revisão das aulas 9, 10, 11 e 12 da frente E. Diferente da revisão da frente D, em que a gente tem um bloco todo de 4 aulas que falam do mesmo assunto, na frente E a gente tem uma cisão aí no meio disso. Então metade dessas aulas vão tratar de um assunto e metade das outras aulas vão tratar sobre outro assunto. Tá? Nas aulas 9 e 10 a gente fala de radiação, basicamente sobre a cinética radioativa e sobre aplicações de radiação. E nas aulas 11 e 12, na primeira é uma introdução sobre o que é um eletrólito, e na aula 12 a gente começa a falar sobre a primeira função inorgânica, que também é um desses eletrólitos que são ácidos. Tá? Então, na cinética radioativa, a gente discute 3 assuntos: a velocidade de decaimento, a vida média e a meia-vida de um isótopo radioativo. Tá? Tanto velocidade média quanto vida média são assuntos pouco trabalhados nos vestibulares. Vestibulares mais tradicionais, que são o que vocês têm alvo, vão discutir o cálculo da velocidade, tá? E da vida média, e também da meia-vida. Dos 3, o que mais aparece é a meia-vida. Então, se vocês estão querendo se preparar para os vestibulares, né, que vocês vão enfrentar em janeiro do ano que vem, a ideia é saber real a meia-vida. Tá? A velocidade de decaimento tem a ver com a constante de decaimento, que depende de elemento radioativo para elemento radioativo. Não tem como vocês saberem esse C, e se ele precisa ser fornecido para vocês, vezes o número de partículas radioativas, o número de isótopos radioativos presentes naquela substância. Ou então a variação da quantidade de partículas dividido pelo tempo que um elemento radioativo demora para decair. Tá bom? A vida média, ela indica a vida média de uma substância radioativa. Tá bom? E é o inverso da constante aqui de decaimento. Tá bom? E a meia-vida de todos os cálculos é o que mais cai no vestibular e também é o mais fácil de você entender. A meia-vida, ela representa um tempo em que o isótopo radioativo demora para perder metade da sua quantidade original. Né? E quando eu falo quantidade original, a gente tem que levar em consideração o número de partículas radioativas ou a massa dessa substância radioativa. Tá bom? Então, a cada tempo de meia-vida que se passa, a massa e o número de partículas radioativas é dividido pela metade. Então, num primeiro período de meia-vida, a massa ou o número de partículas inicial é dividida por 2. Num segundo período de meia-vida, a gente tem o anterior dividido por 2 de novo. Então, a gente tem a massa inicial dividida por 4. E assim por diante. Isso vai depender aí do exercício de quantos períodos de meia-vida ele quer que você calcule. Mas, basicamente, se a gente quiser o número de partículas radioativas, esse número de partículas radioativas, após determinado tempo de meia-vida, é igual ao número de partículas inicial dividido por 2 elevado ao número de períodos de meia-vida. Ou em massa, a gente pode fazer a mesma conta, só que em massa também. Tá? Os 2 aqui são mais difíceis de aparecer. Esse aqui é bem mais fácil de aparecer. Tá bom? A próxima aula que fala sobre radiação, fala sobre as aplicações dos fenômenos radioativos no nosso dia a dia. A fissão e a fusão, que eu representei aqui embaixo. Fissão e fusão são processos nucleares que liberam uma quantidade de energia monstruosa. Tá? E a ciência, obviamente, se tratou aí de procurar meios de aplicar essa quantidade de energia. Tá? Então, tanto a fissão quanto a fusão liberam muita energia. Porém, somente a fissão nuclear é utilizada, por exemplo, nas usinas nucleares para a produção de energia. A fusão nuclear ela acontece no Sol, então a nossa energia terrestre, né, a nossa fonte de calor terrestre, parte basicamente de uma reação de fusão de 2 átomos, né, de isótopos de hidrogênio. Enquanto a fissão, um núcleo, ele incide, um nêutron, ele incide no núcleo de urânio e faz a fissão, a quebra, a divisão desse núcleo.
em bário e criptônio. Essa divisão gera mais 3 núcleos. Essa primeira cisão aqui, fissão do nêutron, do urânio em bário e criptônio, libera muita energia. Junto com essa energia, mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bater em outros 3 núcleos de urânio. E assim por diante, no que a gente chama de reação em cadeia. E cada reação em cadeia vai liberar um amontoado de energia. Essa energia é aproveitada para a produção de energia elétrica. Tá? Essa energia produzida ela não é elétrica, tá bom? A gente está falando de energia, de calor mesmo. Esse calor ele é transferido para a água vira vapor por causa da quantidade de calor, e esse vapor faz uma turbina girar. Então a gente tem a transformação de energia, né? Calor e energia cinética em energia elétrica, tá bom? Existe também a aplicação, né, de efeitos de radiação para o enriquecimento de urânio. Na apostila vocês têm um textinho detalhado de como esse enriquecimento de urânio acontece, tá? Formação do yellow cake, a prensa, depois esse urânio está pronto para ser reutilizado na indústria, justamente para a produção de energia nuclear. A gente tem a datação por carbono 14. Carbono 14 é um isótopo radioativo que tudo que existe na superfície terrestre vai absorvendo ao longo da vida. Quando coisas vivas, por exemplo, morrem, elas param de absorver carbono 14 e esse carbono 14 começa a entrar em decaimento. Então, a partir disso, é possível se prever a quantidade de carbono 14 com base na idade de determinado fóssil, determinada planta e tudo mais. E também a gente sabe que a medicina hoje ela utiliza da radiação para benefícios humanos de uma maneira bastante maestra, né? Tanto para raios-x, tanto para radioterapias, tanto para contrastes com iodo radioativo, ou então tratamentos com iodo radioativo para o ataque de células cancerígenas, tá bom? Então, é importante que vocês deem uma lida em todas as aplicações da radiação. Tá? A segunda metade, tá? Como ela é só de caráter introdutório, eu preferia assim, dar um enfoque menor nela. Justamente porque nas próximas revisões, no próximo simulado, o foco em eletrólitos vai ser muito maior. Tá? Eletrólitos são todas substâncias que na presença de água liberam íons, tá? Tanto pelos processos que a gente chama de dissociação, quando a substância já é iônica, ou de ionização, quando a substância é molecular e na presença de água libera íons. Esses íons podem ser positivos, que são os cátions, ou negativos, que são ânions. E esses íons em presença essa água com presença de íons, esse solvente com presença de íons, ele permite passagem de corrente, então a gente tem uma quantidade de elétrons muito grandes envolvidos nesses processos aí. Tá? E é importante ressaltar que a força de um eletrólito vai depender da quantidade de íons que esse eletrólito consegue liberar na presença de água. Né? Então, quanto mais forte quanto mais íons um eletrólito consegue liberar, mais forte vai ser aquele eletrólito. E na última aula, o eletrólito que começa a ser estudado são os eletrólitos que começam a ser estudados são os ácidos. Ácidos que, por definição de arrênios, são todas as substâncias que, na presença de água, liberam o cátion H+, junto de um ânion, tá bom? Então, ácidos são substâncias moleculares que sofrem ionização na presença de água, onde um dos íons obrigatoriamente liberado é o cátion H+, tá? Ou então a gente pode refinar um pouco mais essa definição. A gente pode dizer que ácido é toda substância que na presença de água aumenta a concentração de íons H+. Tudo bem? E para o estudo de ácido é extremamente importante as classificações de ácidos. Tá? Eu não coloquei na lousa justamente porque eu falei que o enfoque maior está do outro lado, mas as classificações vão depender da presença de oxigênio, então podem ser hidrácidos ou oxiácidos, vão depender do número de elementos envolvidos, então pode ser binários, ternários, quaternários e assim por diante. Tá?
E o mais importante de ácidos é o estudo em relação à força desse tipo de eletrólito, a força desses ácidos, tá? É uma série de regrinhas, tá bom? Que a gente vai enfocar um pouco melhor lá no estudo, né, de funções inorgânicas que vai ser para o próximo simulado, tá bom? Espero aí que vocês tenham um final de semana de estudo que renda bastante, tá? Qualquer dúvida eu estou no WhatsApp, obviamente, eu respondo da maneira melhor possível para mim, tá? Mas eu me esforço bastante para tentar responder da melhor maneira possível para vocês também. É só mandar mensagem, a gente se vê na segunda-feira, não, segunda-feira é feriado, a gente se vê na sexta-feira. Tchau, tchau.